Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Estamos começando dezembro, então, como sempre, é o momento de falar sobre a minha meta de leitura para este mês, o último mês do ano. Eu vou admitir que, exceto por um livro, a minha escolha foi meio aleatória. Eu peguei os livros que eu vi aqui na estante que eu tinha vontade de ler hoje. Infelizmente, neste ano eu não tenho nenhum livro de Natal, que teria sido muito legal fazer uma leitura temática, mas neste ano, infelizmente, furou, talvez no próximo. Mas mesmo assim, eu escolhi alguns livros que eu espero que sejam muito legais para esse espírito natalino, esse espírito de confraternização. Vamos lá? E o primeiro livro da minha lista é O Mundo Mágico, de Edith Nesbit. Eu acho que eu já falei isso em 2 ou 3 vídeos aqui, mas eu realmente gosto dessa autora, eu gosto do jeito como ela escreve. Ela tem sim histórias bastante sombrias, bastante trágicas, na verdade, mas ela também tem essas histórias infantis que são muito lúdicas, né? Que são histórias realmente para divertir, histórias que aquecem, né, o coração, são histórias que, na verdade, instigam a imaginação da criança. E lógico, de adultos que gostam de ler histórias infantis. Mas pra ser sincera, eu gosto de histórias infantis antigas, né? Porque realmente é muito diferente você ler uma história infantil escrita no século XIX e uma escrita agora. Os autores de antigamente não tratavam as crianças como se elas fossem estúpidas, né? Eles escreviam histórias com consistência, sabe? Aquela história que qualquer adulto poderia ler e simplesmente achar bonitinha. Hoje, você lê uma história infantil, parece que é quase uma tortura, porque eu acho que uma criança de 4 anos sentiria vergonha de ler um livro infantil de tão estúpido que o autor trata o leitor. Tá, mas chega de reclamar, vamos voltar aqui para este livro. Este livro especificamente foi publicado no século XX, ele foi publicado em 1912, mas ele é um compilado de contos que ela publicou ao longo da vida, em magazines, né, em revistas. E aí eles fizeram essa curadoria e publicaram em um livro único, que recentemente foi traduzido aqui para o Brasil. Eu realmente não sei o que esperar deste livro, se ele tem algum tema específico, mas, como eu disse, eu gosto muito da autora, eu gosto da imaginação dela, e como são contos infanto-juvenis, eu acredito que ele vai ter, assim, são contos cheios de magia, mundo mágico, né, o nome do livro, mas contos cheios de magia e fantasia, e eu acho que final do ano é o momento certo para ler esse tipo de história. Então, eu acredito que vai ser uma boa leitura para dezembro. E o segundo livro da minha lista é A Sonata Perfeita, de Rose Tremain. Eu escolhi este livro para minha meta de dezembro porque ele tem neve na capa. É isso. Tem nenhum significado profundo além desse. É só por isso. Tá, eu sei que meu motivo é ridículo, mas eu ouvi dizer que este livro é realmente muito bom, que ele é muito emocionante, que ele realmente trata sobre amizade durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu acredito que ele passe uma carga emocional positiva. E para essa época do ano, tá ótimo, né? Tá, toda vez que eu faço meus vídeos de meta de leitura, eu falo sobre um livro, sobre o que eu acho que ele vai ser, e depois que eu leio, eu vejo que é totalmente diferente. Então, para não errar desta vez, eu vou ler a sinopse. Gustave, órfão de pai e filho único, é ensinado pela mãe a conter seus sentimentos e guardar suas emoções. Anton é um sensível menino judeu cujos pais o consideram um prodígio no piano e o incentivam a seguir carreira artística. Embora muito diferentes, os meninos formam um laço de afeto profundo que vai acompanhá-los para sempre. Com as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial na Suíça como plano de fundo, a premiada autora Rose Tremain compõe em A Sonata Perfeita uma história sobre as diversas manifestações do amor. Então, como eu disse, eu acredito que vai ser um livro bastante emocionante, não só por tratar de crianças na guerra, né, que é sempre um assunto bastante pesado, mas também porque o tema do livro é justamente os sentimentos. Então eu acredito que vai ser um livro de descobrimento, de crescimento pessoal, que é alguma coisa que eu gosto bastante. Vamos ver. E o terceiro livro da minha lista é As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Bom, acho que todo mundo conhece o Pinóquio, já ouviu falar dele pelo menos, já assistiu o filme. Enfim, é uma história muito conhecida, mas eu nunca tinha lido o livro. E eu achei essa edição muito legal porque ela realmente, pelo que disseram, foi traduzida da edição original. Então, o Pinóquio é realmente uma história muito difundida, uma história muito conhecida, mas ela também é uma história muito adaptada. Inclusive, eu tenho uma dessas versões adaptadas, porque a verdade é que a história do Pinóquio é bastante sombria, é uma história bem pesada, mas ela foi taxada de história infantil e desde muito tempo as pessoas vêm tentando adaptar, deixando ela mais bonitinha para as crianças poderem ler e não se chocarem. Então, apesar de eu gostar dessas versões bonitinhas, por exemplo, o desenho da Disney, que eu particularmente gosto bastante, apesar de eu gostar dessas versões bonitinhas, eu tô muito ansiosa para ler a história original. Eu quero realmente saber se ela é realmente mais sombria, o que tem de mais sombrio, e fazer essa comparação por mim mesma. E
Pode parecer que não tem nada a ver com o espírito de Natal, porque, né, uma história sombria, mas não é pela parte sombria, mas sim pelo fato de que Pinóquio é uma pessoa que se redimiu, né? Um boneco que se redimiu, uma pessoa que acabou passando por todo um processo de pecado e renasceu, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que é uma história que tem sim a ver com o Natal, eu acho que é uma história de esperança, então eu acho que tá sim no clima. E para fechar minha lista de livros e também o ano, eu escolhi A Princesinha, de Frances Hodgson Burnett. Eu já falei em algum vídeo aqui que eu adoro essa história, ela é uma das minhas favoritas da vida, mas eu nunca li a edição em português. A edição que eu li foi esta aqui e eu tô mostrando só porque eu acho ela lindíssima. Mas enfim, essa é uma história que fala sobre perseverança, sobre moral, né? Sobre a importância de você manter seus valores, independente da situação em que você se encontra. A Princesinha conta a história de uma menininha órfã de mãe que vive com o pai na Índia. Mas em um determinado momento ele decide enviar ela para um internato na Inglaterra para ela ter uma educação mais tradicional. Porque na Índia ele deixa ela fazer o que ela quiser, basicamente. E dá certo porque ela é uma menina muito inteligente, uma menina muito certa, né? Então dá certo, mas ele ainda assim quer que ela tenha uma educação mais formal. E quando ele envia ela para esse colégio, ele diz para a diretora que ela pode dar de tudo para a menina. Ele não quer que falte nada para ela. E a diretora realmente cumpre essa promessa e faz vários gastos porque ela sabe que o pai vai cobrir tudo. O problema é que em um determinado momento chega a notícia de que o pai da Sarah morreu. E a diretora fica muito irritada, não só pelos gastos que ela fez em nome da menina e que ela não vai poder cobrir, mas também porque ela sempre sentiu inveja da menina, que sempre foi muito inteligente, muito bem educada e muito amável. E você pode estar pensando, mas a menina é inteligente, educada e amável, por que a diretora tá brava com ela? Pois é simplesmente porque ela sente inveja da menina. E quando essa reviravolta acontece, ela decide descontar toda essa inveja, todo esse rancor que ela sente nessa menina que acabou de perder o pai e não tem nada no mundo. Então essa é uma história extremamente emocionante e eu adoro ela. E é assim que eu quero fechar o meu ano, lendo este livro. E é isso, essa é a minha meta de leitura para este mês. E eu tô realmente muito animada porque, tirando a Sonata Perfeita, que eu realmente não conheço o livro, nem a autora, todas as histórias que eu escolhi são histórias que eu gosto ou autores que eu gosto. Então eu acredito que, independente do que venha, vai ser um bom mês de leitura. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui, beijo, até o próximo vídeo.